Que tenham todos vocês um excelente dia, com certeza. Quando nós colocamos Deus à frente de tudo, com certeza o nosso dia sempre será bom, não é? Porque Deus é quem cuida de nossas vidas, Deus é quem nos sustenta cada dia e se estamos aqui é porque Ele está permitindo, não é? Por isso nós ficamos felizes todos os dias. Só mais um pouquinho. Isso. Hoje eu vou explicar para vocês um conteúdo que está na página 52. Bom dia para quem está chegando agora, tudo bem? Página 52, nós vamos ver ali a radical, vogal temática, estrutura e formação de palavras. Estrutura das palavras primeiro, nós vamos observar, está no capítulo 13, lá na página 52. Se vocês estão com um livro aí, já peguem. E eu já vou compartilhar com vocês para nós explicarmos, o conteúdo é um pouquinho extenso, mas vamos lá. Página 52. Esse conteúdo já foi estudado com vocês no ano passado. Para quem estudava comigo ano passado. Isso. Certo? Vamos lá então, gente, página 52. As palavras, elas são unidades da língua, falada ou escrita, dotadas de sentido. Todas as palavras têm um significado. Cada palavra é formada a partir de unidades menores, denominadas morfemas, que são unidades mínimas dotadas de significado. A morfologia, né, nós temos lá a sintaxe, a morfologia, é a parte da gramática que estuda a palavra isoladamente, ou seja, eu pego uma palavra e vou estudar a estrutura dessa palavra, levando em consideração a sua estrutura, o seu processo de formação e a sua classificação. Então, na morfologia, nós estudamos uma palavra isolada de uma oração, ou seja, eu pego uma palavra apenas e nós vamos estudar todo o processo de estrutura e formação dessa palavra, correto? E a classificação dela também. Observe a seguir a divisão em morfemas da palavra tuitaço. Vocês já ouviram essa palavra, né? Foi um tuitaço aquilo dali. Que você viu na sessão anterior, ou seja, no texto anterior, aparece essa palavra tuitaço. Tuit, até a letra T, é o morfema que confere significado à palavra. A essa parte da palavra, nós chamamos, né, a esse morfema, nós chamamos de radical, certo? Que é a base da palavra, é onde tem a significação básica dela, certo? Então, aqui, tuit, até a letra T, é o morfema que confere significado a essa palavra. Aço, né, essa parte aqui, A, C cedilha, O, é o morfema que indica o grau aumentativo da palavra, ok? Quando eu digo um tuitaço, foi um grande tweet, correto? Então, ali, ele é formado, né, desse morfema aqui, que é o radical, e aço, que depois nós vamos estudar o que é essa parte da palavra ali, logo à frente. Os morfemas cumprem diferentes funções. Eles podem constituir radicais, vogais temáticas, desinências e várias outras coisas. A seguir, nós vamos analisar cada um dos elementos que compõem as palavras, correto? Aqui, primeira coisa que nós vamos observar aqui é o radical. Né? Observem esses vocábulos aqui. Dinheiro, endinheirado, dinheirama, dinheirão e dinheirinho. Observem que para todas essas palavras aqui, nós temos essa palavra, essa parte da palavra que está grifada,
até a letra R, dinheiro, né? Ele é o radical, ou seja, o morfema que confere ali a base da palavra, o termo onde nós temos ali o significado básico da palavra, certo? Então, através dessa parte que está grifada, eu posso formar várias outras, correto? Ou seja, através desse radical aqui, como nós chamamos, a base da palavra, a parte principal de uma palavra, é chamada de radical, eu posso fazer várias outras palavras, contanto que seja, né, no mesmo significado. Ou seja, dinheiro, podemos dizer que é a primeira palavra. Aí dessa palavra, eu pegando o radical dessa palavra, eu posso formar várias outras palavras derivadas da palavra dinheiro, certo? Não é qualquer palavra que tenha esse radical aqui, ou seja, é uma palavra derivada, ou seja, endinheirado. Uma pessoa que tem bastante dinheiro. Dinheirama, muito dinheiro. Dinheirão, grande dinheiro, né? E um dinheirinho, pouco dinheiro. Analisando as palavras anteriores, pode-se notar que elas possuem uma unidade comum, dinheiro, até o R. Esse elemento é o radical, que é a parte irredutível da palavra, na qual se encontra o seu significado original e por meio da qual são criadas novas palavras. Considere o enunciado a seguir. Quando vento, ventania, quanto vento, ventania nesta manhã em minha cidade. Ou seja, hoje está ventando bastante, né? Não sei aí para vocês, mas aqui em casa está ventando bem. Nessa declaração, nota-se que as palavras vento e ventania têm em comum o mesmo radical, que é vente, até a letra T. Quando várias palavras se originam de um mesmo radical, nós dizemos que essas palavras são palavras cognatas, são denominadas palavras cognatas, igual aqui. Dinheiro, nós temos a palavra primitiva, e ali depois dessa palavra nós vamos formando essas outras. Aí eu posso dizer que essas outras palavras são palavras cognatas, correto? Palavras cognatas, por quê? Porque elas possuem o mesmo radical e o mesmo significado. Correto, gente? As palavras cognatas são, portanto, os vocábulos cujas raízes possuem uma mesma origem. Corpo, corporal, encorpar, incorporação, corpanzil, corpuscular. São palavras cognatas. São palavras cognatas, pois todas são derivações da palavra corpus, correto? Ou seja, corpo, para nós corpo aqui, que deriva do latim, corpus, ok? Então, aqui, palavras cognatas. Quando a raiz sofre uma variação, mantendo a mesma significação, ocorre o que se chama de alomorfia. Alomorfia, como na palavra vendaval, se vocês observarem aqui, ocorre alomorfia. Ali nós temos a palavra vento, que é a palavra, vamos dizer assim, a primeira palavra. E se você observar, vendaval, ela deriva de vento, não é? Só que muda o radical. Então, houve uma alomorfia ali. Ocorre que o radical de vento é até a letra T e vendaval muda aqui para a letra D. Então, ocorreu ali uma alomorfia, mas é uma palavra derivada. Vendaval provém de vento, correto? Agora aqui a vogal temática. Então, ali, o radical é a parte principal da palavra. Agora, vamos ver o que é a vogal temática. A vogal que segue alguns radicais e os prepara para receber as desinências ou os afixos é denominada vogal temática. Ela funciona como um elemento classificatório, pois particulariza os nomes e os verbos em grupos ou classes. Há dois tipos de vogais temáticas. Primeiro, as vogais temáticas verbais. As vogais temáticas verbais, elas são representadas pelas vogais A e I. Lembram lá que os verbos, eles têm
Primeira conjugação, verbos terminados em ar, segunda conjugação, terminados em er, e terceira conjugação, terminados em ir, correto? Elas indicam a conjugação a qual os verbos pertencem. Os verbos que apresentam a vogal temática a pertencem à primeira conjugação, e os que apresentam a vogal temática e pertencem à segunda conjugação, e os que apresentam a vogal temática e, né, fazem parte da terceira conjugação. Jantar, aqui termina em ar, beber termina em er e sentir termina em ir. Tudo isso aqui vocês já aprenderam, já sabem que os verbos, né, quando vocês aprendem a conjugar verbos, vocês sempre aprendem 3 exemplos de verbos, um terminado em ar, outro em er, outro em ir, correto? Então, nós temos vogal temática dos verbos que são representadas pelas vogais a, e, i, correto? As vogais temáticas nominais ali para os nomes, né? Substantivos, adjetivos, ok? São representadas pelas vogais A, E, O. Elas unem as desinências ao radical. Geralmente são átonas. Geralmente essas vogais são átonas, pronunciadas com uma menor intensidade e aparecem no final da palavra. Exemplo ali, nós temos a palavra artista, triste e espanto. Artista, aí você encontra o radical, sobrou o A ali, que é uma vogal temática. Triste, tirei o radical, encontrei o radical aqui, o que sobrou aqui foi a vogal temática. E espanto, né, aqui eu tenho uma vogal temática também, depois que eu encontrei o radical. Por que A, E, O? Essas palavras aqui, elas não têm masculino e feminino, certo? Existe de uma única forma. Então, ali, existem as vogais temáticas dos verbos a, e, i, e as vogais temáticas nominais a, e, o, correto? Nós temos uma nota aqui referente aos verbos ali, né? O verbo por pertence à segunda conjugação, os verbos terminados em or, né? Eles pertencem à segunda conjugação, por causa da sua origem, poer, né? No português arcaico, vindo do latim pongre. A mesma classificação se aplica aos seus derivados, compor, propor e sobrepor. Agora aqui, os nomes que terminam em vogais orais tônicas não possuem vogal temática. Vogais tônicas, ou seja, onde tem a sílaba mais forte, sendo classificadas como atemáticos, igual aqui, café, sofá. Observe que são as palavras oxítonas, né, terminadas ali em vogais. A-E-O. E então aqui nós não temos vogal temática quando temos sílaba tônica. Elas são representadas pelas sílabas átonas, correto? Agora vamos aqui para outra página. O tema. Então, olha, quando nós falamos assim, nós encontramos o tema de uma palavra. Do verbo, eu encontrei o radical, depois eu encontrei a vogal temática, e o tema é o quê? Quando eu encontro o radical mais a vogal temática, nós juntamos os dois, aí formamos o tema. Nas palavras a seguir, note que a união do radical com a vogal temática forma o tema. Olhem aqui, cantar. Cantar, o radical é cante, até a letra T, aí depois vem o A, que é a vogal temática. Quando eu junto a vogal temática mais o radical, eu encontro o tema, correto? O tema dessa palavra. E aqui R é a desinência dele. Segura, verbo segurar, correto? Segur, aqui é o radical, A é a vogal temática. Encontrei o radical e a vogal temática, junto os dois, forma o tema. Espanto, o verbo espantar. Eu espanto, tu espantas. Espante, até a letra T é o radical, O é a vogal temática, juntando os dois, forma o tema. E aqui eu tenho o verbo fazer. Faz é o radical desse verbo, E é a vogal temática, que vem sempre, a vogal temática vem sempre depois do radical, ok? Quando você junta o radical mais a vogal temática, você encontra o tema, certo? Então, como fica aqui o tema de fazer? Faze. O tema de espanto? Espanto, correto? Segura, o radical mais a vogal temática, fica segura. E cantar, aqui o radical mais a vogal temática, o tema é cantar, correto? Então, ali vocês vão lembrar, radical é a base da palavra, a parte principal da palavra. A vogal temática é a vogal que vem depois do radical. O tema é quando você encontra
o radical mais a vogal temática, aí você forma o tema. Aí nós temos também as desinências. As desinências, então, ali são elementos mórficos que identificam a flexão de gênero e número dos nomes e modo e tempo, número e pessoa dos verbos. Então, primeiro nós vamos ver aqui desinências nominais dos nomes. Então, nós temos ali, são as desinências utilizadas nos nomes para indicar as flexões de gênero e número. Como assim? Gênero vai indicar masculino e feminino, respectivamente pelas desinências o e a. Exemplo aqui, aluno, aluna, moço, moça. Então, nós não vamos dizer aqui que é vogal temática, certo? Nós vamos dizer aqui que nós temos uma desinência de gênero. Então, aqui, o, né, desinência masculino, a feminino, correto? Porque essas palavras apresentam uma palavra para o masculino e outra para o feminino. E não são todas as palavras que aparecem isso, correto? Então, eu tenho aqui a desinência de gênero, masculino e feminino, representado respectivamente por o e a. Agora aqui, desinência de número é o quê? Singular, plural. Singular e plural geralmente representado, né, pela desinência S. Exemplo aqui, meninas, partes e várias. Então, sabemos ali que a desinência de número, geralmente, ela vem representada pelo S, né? Que nós dizemos que a palavra está no plural, acrescentando-se o S. Correto? Então, dizemos ali, no nome, nos nomes, né? Substantivos, adjetivos, ali, nós vamos observar o quê? Que algumas palavras, elas têm desinências nominais, né? De gênero e número, certo? Gênero masculino e feminino, número singular, plural. Temos uma nota, quando os nomes terminam em R e Z, a desinência de número pode indicar plural. A desinência que pode indicar o plural é esse, né? Raiz, raízes, mar, mares, correto? Então, aqui nós temos o plural dessas palavras. Agora, como ver a desinência verbal? A desinência verbal, você vai observar o quê? Desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Como assim? Desinência modo temporal. Vai indicar o modo e o tempo em que esse verbo ele está conjugado. Ou seja, modo indicativo, né? E modo subjuntivo, modo imperativo, formas nominais. E o tempo presente, pretérito e futuro. Então, aqui nós temos, né, desinência modo temporais, indicam o tempo e o modo nos quais o verbo está conjugado. Digamos ali que o verbo está conjugado no pretérito perfeito do modo indicativo, correto? Aqui eu tenho um exemplo, preocupe e preocuparia. Vamos observar aqui o preocupe, que eu preocupe, que tu preocupes, que ele preocupe. Radical, vem até a letra P. A vogal temática eu não tenho, porque de verbos, as vogais temáticas, né? Ar, e, ir, ar, e, ir. E preocupe é o verbo preocupar, então o E, ele não pode ser aqui a vogal temática desse verbo. Então, aqui, quando não tem a vogal temática, nós utilizamos o morfema zero, que ele é representado por esse símbolo, né? Um círculo e um tracinho no meio. Então, quando não aparece, você vai colocar esse morfema zero, por esse símbolo aqui, e ali, a desinência modo temporal, o E, porque indica que esse verbo está conjugado no presente do modo subjuntivo. Como não tem a desinência número pessoal, que indica singular plural ali, então não tem, nessa palavra preocupe, nós vamos ter radical e desinência modo temporal, correto? Agora observem aqui o outro verbo, preocuparia. Preocupe é o radical. Já temos aqui a vogal temática, porque é o verbo preocupar, certo? Então aqui tenho a preocupe, é o radical, a é vogal temática. Lembrem que quando eu encontro radical mais vogal temática, nós encontramos o tema, não aparece aqui, mas nós temos o tema, preocupa. Aí nós temos ali, ria, é uma desinência modo temporal porque está indicando o futuro do pretérito do modo indicativo. Eu preocuparia, tu preocuparias, ele preocuparia, correto? Então, aqui, ria indica que esse verbo está conjugado no futuro do pretérito do modo indicativo, por isso, desinência modo temporal, correto? Para isso, vocês precisam
lembrar das conjugações dos verbos, tá? Modo indicativo, subjuntivo, imperativo e as formas nominais. Não temos aqui uma desinência número pessoal. Ah, professora, mas será que eu vou conseguir fazer isso daqui? Se você sabe conjugar verbos, com certeza, né? Porque isso dali vocês aprendem lá no 5º ano, 6º ano, a conjugar os verbos, correto? Aí nós temos aqui a nota, né? Para efeito de sistematização, emprega-se o morfema zero, simbolizado por esse símbolo aqui, um círculo com um traço, para marcar a ausência de um elemento mórfico em uma oposição gramatical a outro elemento marcado. Por exemplo, na oposição menina, meninas, a desinência de número em menina será marcada por esse símbolo, certo? Já que está ausente em meninas, certo? Como aqui não tem a desinência de número, então nós marcamos através desse símbolo ali. Não sei se vocês estão me entendendo. Sem problemas, tá? A desinência número pessoal indica o número e a pessoa nos quais o verbo está conjugado. Número pessoal, o que seria isso? Primeira pessoa do singular, segunda e terceira do singular. Aí nós temos primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele, né, singular, nós, vós e eles do plural. Então, ali nós vamos observar ali, número pessoal vai indicar isso. Pudermos, aqui nós temos, pud é o radical, e é a vogal temática, R é a desinência modo temporal, que indica que esse verbo está conjugado no futuro do modo subjuntivo, e mos é a desinência número pessoal, que está indicando a primeira pessoa do plural, correto? Então, quando eu puder, quando tu puderes, quando ele puder, quando nós pudermos, certo? Então, aqui, esse verbo ou quando você pode conjugar tanto por quando ou por se eu puder, quando eu puder, correto? Então, aqui, como está na primeira pessoa do plural, esse verbo conjugado dessa forma, pudermos, ele tem um radical, vogal temática e o tema, né, pude, e o R, que é a desinência modo temporal, que está indicando o futuro do modo subjuntivo, e mos é a desinência número pessoal, que está indicando a primeira pessoa do plural. Aqui vai indicar o que veio, se ele estiver no plural, o que vem antes aqui indica o modo e o tempo do verbo, e aqui está indicando em qual pessoa está conjugado, aqui no caso, primeira pessoa do plural, ou poderia ser segunda pessoa do plural ou terceira pessoa do plural, correto? Observe aqui outro exemplo. Entendemos. Eu entendi, tu entendeste, ele entendeu, nós entendemos. Aqui, entende é o radical, o E é a vogal temática, porque é o verbo entender. Forma o tema quando eu encontro o radical mais a vogal temática, entende. E mos aqui está indicando a desinência número pessoal, que é a primeira pessoa do plural. Nós entendemos, correto? Se você observar aqui, não aparece nesse verbo conjugado a desinência modo temporal, correto? Não está aparecendo aqui a desinência modo e tempo. Ok, gente? Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, ok? Correto, então. E agora vamos ali para outra página. Página 54. Aí nós temos também os afixos nas palavras. Afixos são morfemas que se unem ao radical a fim de formar novas palavras. Os afixos podem ser classificados como prefixos e sufixos. Nós temos ali os prefixos. Prefixo indica pré, vem antes, correto? São afixos que antecedem um radical, atribuindo-lhe um novo significado. Aqui nós temos assim: eu estava insatisfeito com minha aparência pessoal. Então fiz várias plásticas.
Agora estou insatisfeito com minha aparência impessoal. Olha só, nós temos duas palavras aqui que foram usadas sufixos. A personagem, a princípio, se diz insatisfeita com sua aparência pessoal. Mas após a realização de várias plásticas, passou a estar insatisfeita com a sua aparência impessoal, o que sugere uma perda de suas características. Observem aqui, pessoal, e aqui foi utilizado impessoal. Um prefixo foi acrescentado a essa palavra, um prefixo, ou seja, veio antes do radical, certo? Do radical pessoal ali. Observem essa outra. O acréscimo do morfema in, que pode significar negação ou mudança, a palavra pessoal, modifica o sentido original desta palavra. Assim, esse morfema é classificado como prefixo, pois antecede o radical e altera o seu significado. Aqui eu tenho a palavra impessoal. Pessoal é o radical. E aqui eu tenho a palavra in, ela veio antes do radical. Então, a esse morfema, essa palavrinha que veio antes, nós chamamos ela de prefixo, porque veio antes, pré, vem antes, correto? E por isso aqui nós dizemos que temos essa palavra, ela é formada de prefixo mais radical, correto? Então, se vocês forem fazer a classificação dessa palavra, ela apresenta apenas prefixo e radical. E aqui nós temos um quadro que mostra alguns prefixos. Né? O a ou an, ele pode significar privação ou negação, anarquia, ateu. Acro, aqui ele tem o sentido de alto, acrobata, acrópole. Agro, que significa campo, né? Tem o sentido de campo, agronomia, agricultura. Aqui eu tenho outra palavra, outro prefixo, anti, em oposição a ou contra, antibacteriano, anti-herói. Aqui tem aristo, né, que significa melhor, tem o sentido de melhor, aristocracia. Cata, movimento de cima para baixo ou oposição, catáfora. E aqui tem outros com N e M, né? Dentro, que significa, né? Encéfalo, emblema. Hiper, que significa sobre, por cima ou excesso. Hiperativo, hipertenso, hipertexto. E hipo, né? Sob, debaixo de ou escassez, hipotálamo. E aqui tem outros prefixos, aqui são prefixos gregos e aqui prefixos latinos. Né? Ambi, que dá duplicidade, né? Ambivalente, ambíguo. Ante, anterioridade, diante, né? Anteontem, antepassado. Aqui, bene ou bem, que tem o sentido de excelência, bem, beneficente, benfeitor. Aqui eu já tenho outros com, co e cor, né? Companhia, contiguidade, né? Compor, conter, cooperar. De cima para baixo, ou negação, deportar, demente, decair. Separação, uma ação contrária. Desfazer, desventura. Aqui tem o es com x. Movimento para fora, emergir, expelir, escorrer, extrair, exportar, esvaziar, esconder, explodir. Tem outro exemplo ali, extra, né? Posição exterior, excesso, extraconjugal, extravagância. Ultra, que é extremista, sentido de extremista, ultra apressado, ultra católico, certo? Aqui tem alguns exemplos, apenas bem poucos exemplos aqui de prefixos gregos, o sentido deles na palavra, e os prefixos latinos também com o sentido deles na palavra. Então, essas palavrinhas aqui são alguns exemplos apenas. Aparecendo nessas palavras, vocês vão saber que são prefixos, porque vem antes do radical. Correto, gente? Eles vêm antes do radical. E temos também sufixos. Se o prefixo vem antes do radical, o sufixo ele virá depois do radical. Aqui nós temos, eu não vou ler todo isso daqui, o poeta é um fingidor. Fingidor. Observe que na palavra fingidor há a presença de um sufixo dor, certo? Tem ali fingir, fingidor. Com o acréscimo desse sufixo, foi formado o substantivo fingidor a partir do verbo fingir. Note que os sufixos, ele vem sempre após o radical.
Ele vem após o radical, atribuindo-lhe um novo significado ou modificando sua classe gramatical. Aqui tem alguns exemplos de sufixo. Ada tem no sentido de multidão, produto alimentar ou ferimento. Rapaziada, limonada, machadada. Ado, território subordinado ou honraria, né? Condado e graduado. Agem, né? Ato ou estado e coletivo. Coragem, plumagem. Ansa, ânsia e ensa. Eles têm um sentido de ação, ensa ou ência, né? Ação ou resultado dela ou estado. Confiança, discordância, nascença, abrangência. Área, né? Atividade, ramo de negócio. Aria, né? Ali. Padaria, pizzaria. Eiro, ocupação, ofício, pedreiro, sapateiro. Ismo, doutrinas ou sistemas. Catolicismo, capitalismo, socialismo, certo? E aqui são sufixos nominais, aqui são sufixos aumentativos. Ão, orelhão, batalhão, alhão, né? Porcalhão, espertalhão, zarrão ou arrão, né? Homem zarrão, eirão, grosseirão, ásio, copásio, né? Que é um copo muito grande, uça, dentuça, né? A Mônica lá do Cebolinha. Aqui são sufixos que indicam o diminutivo. Inho ou inha, menininho, boquinha. Zinho ou zinha, né? Paizinho, mãezinha. Ino ou ina, pequenino ou pequenina. In, fortim. Ejo, lugarejo ou ebre, né? Casebre. Então, esses prefixos indicam aumentativo, ou prefixos não, gente, sufixo. Esses sufixos indicam aumentativo e esses sufixos aqui indicam diminutivo, correto? Porque quando se fala em diminutivo, a gente só pensa em in, né? Homenzinho, certo? Mas aqui são alguns exemplos de sufixos que indicam diminutivo e outros que indicam aumentativo. E aqui são sufixos nominais para os nomes, correto? Eu sei que não vai dar tempo de explicar todo o conteúdo, mas eu continuo na próxima aula, porque eu estou com pouco tempo já de aula, e vocês poderiam estar olhando, lendo isso daqui para nós observarmos na próxima aula, tá? Porque ainda falta pouca coisa. Está faltando apenas explicar ali para vocês a vogal e a consoante de ligação, que é bastante fácil, ok? Consoante de ligação, quando você tira o radical ou o sufixo, o radical mais o sufixo, tem uma vogal ou uma consoante que liga essa parte da palavra à outra, certo? Então, isso é chamado de vogal e consoante de ligação. Mas na próxima aula eu falo certinho isso daqui e revejo ali o prefixo e sufixo. Correto, gente? Só um minutinho.